sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs da Diocese de Jacarezinho, nós do Seminário Propedêutico São José estamos apresentando uma série de vídeos meditando sobre a vocação profética. Hoje, em especial atenção, refletiremos sobre a vocação profética do profeta Amós. O nosso profeta nasceu no século VIII a.C., mais ou menos no ano 760, no Reino do Sul, em Judá. Ele viveu no campo, nasceu no campo e trabalhou no campo. Ele era vaqueiro, um cultivador de sicômoros, que é uma espécie de figos selvagens, e cultivava o campo, plantando o seu trigo, para alimentar o seu rebanho e a sua subsistência. Certa vez, Amós caiu na arapuca do Senhor. Deus o chamou, pedindo que ele saísse de sua terra e fosse para o reino do norte, Israel, para lá profetizar, para anunciar e para denunciar, principalmente, as grandes injustiças que estavam sendo cometidas contra os pequenos da época. Amós, muito obediente ao chamado do Senhor, larga toda a sua família, tudo o que tinha, tudo o que possuía, e dirigiu-se para o reino do norte. Ao chegar lá, cumpre com êxito o que o Senhor lhe pediu, que anunciasse o grande dia do Senhor, o dia em que ele viria com toda a sua misericórdia, com toda a sua compaixão, libertar os que estavam sendo oprimidos pelo rei Jeroboão II e pelos grandes que ocupavam os altos cargos na época. Ele denunciou ferrenhamente as injustiças sociais cometidas contra o pobre, contra os marginalizados, aqueles excluídos da sociedade, os órfãos, as viúvas, os idosos, os pobres, os pequeninos, aqueles que estavam à margem da sociedade. Certa vez, Amós dirigiu-se ao templo de Betel, e lá houve uma grande confusão. O sacerdote Amazias, que era o sacerdote do templo na época, disse para Amós: convido a vocês, neste mês de setembro, no qual a Igreja do Brasil comemora com grande alegria o mês da Bíblia, a pegar a sua Bíblia, abri-la na profecia de Amós, no capítulo 7, nos versículos de 14 a 15. E também faço o convite que neste mês vocês possam ler todo o livro do profeta Amós, um livro relativamente curto, com 9 capítulos, que traz toda a profecia de Amós, uma profecia tão antiga, mas que traz uma mensagem tão nova em nossos dias. Voltando à vocação de Amós, na discussão do templo, o profeta Amazias diz que era para ele se retirar, para ele ir embora, sair do templo, sair do santuário do rei. Veja, santuário do rei. Eles estavam colocando o rei no lugar de Deus, e isso é idolatria. Isso Amós denunciou. Amós humildemente responde a ele no versículo 14. Amós então disse a Amazias: não sou um profeta, nem filho de profeta, sou vaqueiro e um cultivador de sicômoros. Ora, Amós pode ser considerado como um dos nossos boia-frias, desses que temos aos montes no nosso território diocesano. E ele continua: o Senhor tirou-me de junto do seu rebanho e me colocou à frente e me disse: vai, profetiza meu povo Israel. Qual é a mensagem de Amós para nós que vivemos o ano vocacional diocesano? Amós está nos dizendo que por mais que nós sejamos os pequenos, aqueles que moramos nas zonas rurais, por exemplo, ou aqueles que estão na periferia, somos chamados pelo Senhor a dar o nosso sim a essa grande missão, que ele não considerava como digno dela, de ser profeta, de anunciar as injustiças que são cometidas em nossa casa comum, no nosso meio ambiente, na nossa cidade, as injustiças contra a saúde dos pequenos e principalmente dos excluídos. Amós nos dá coragem ao dizer sim a Deus e a sair do nosso pequeno lugarzinho e se dirigir para uma grande missão. Vivemos também um período triste da nossa história, ao qual vivemos uma pandemia de um vírus.
Mas não só de um vírus, também temos a grande pandemia da injustiça, do qual nós somos chamados a ser profetas, porque no nosso batismo, ao receber as águas que nos santificam e apagam o nosso pecado original, somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. Que neste ano vocacional possa despertar nos nossos jovens que nos acompanham. Se você tem um desejo e sente o chamado ardente do Senhor para profetizar, entre em contato conosco no nosso telefone 3525-4289 pelo WhatsApp vocacional, ou entre em contato com o seu pároco, peça um encaminhamento para vir fazer o estágio vocacional que ocorrerá dos dias 3 aos dias 6 de dezembro nas dependências do Seminário Propedêutico São José. Que nosso Senhor vos abençoe, vos ilumine e que, a exemplo do profeta Amós, não tenhamos medo de denunciar as injustiças que parecem mínimas aos nossos olhos, mas que prejudicam a tantos e tantos irmãos nossos. Que Jesus misericordioso nos abençoe, a nós todos e agora. Amém.